Olá, seja bem-vindo ao canal Mausoléu de História. Eu sou José Francisco e vou contar a história de um jipe fantasma do exército, história que aconteceu em uma praia deserta por nome de Casa Forte, no litoral do Rio Grande do Norte. A praia deserta da cidade fantasma de Casa Forte abrange o município da praia de Caiçara de São Bento do Norte, fazendo divisa com a praia de Galinhos, também no Rio Grande do Norte. Galinhos, ao saber, é uma praia pesqueira cercada por dunas de areias e manguezais. Parece até o deserto do Saara. Se você tiver interesse, pode fazer uma pesquisa no Google. A praia deserta da cidade fantasma de Casa Forte forma uma enseada, e na enseada tem uma ponte de pedra cujo nome é Ponte de Pedra. E a cerca de 20 quilômetros há uma outra enseada por nome de Ponta de Bicudas. Essa já pertence ao município de Galinhos, e lá tinha um polígono de pesca administrado por 13 japoneses, cujo comandante do polígono de pesca era um japonês que falava português e inglês, e o nome dele era Sato. Havia ali, junto com eles, um garoto de 17 para 18 anos de idade, cujo nome era Eudiche. E o comandante Sató passou uma mensagem para Eudiche, dizendo que ele precisava levar uma carga de alimentos para o polígono de pesca em Ponta de Bicuda, através de 2 mulos. E Eudiche, preocupado com o seu trabalho, acordou no meio da noite, com uma claridade, pensando que era o dia que estava amanhecendo, colocou a carga nos 2 mulos e seguiu direção à Ponta de Bicuda. A maré estava cheia, era a lua de quarto minguante, nas penumbras da noite, as águas batendo nas pernas dos mulos, e ele preocupado que as cargas não virassem e as águas levassem as mercadorias alimentícias embora. Ele não estava preocupado com mais nada a não ser exatamente com isso. Só que quando Eudiche chegou na enseada da praia deserta de Casa Forte, a cerca de uns 500 metros de Ponta de Pedra, ele viu um reflexo, tipo um reflexo de carro, e ele ficou preocupado porque ele sabia que naquela praia não era possível transitar carro, porque o carro teria que passar por baixo da ponte de pedra e por cima não era possível, que tinha as dunas de areias, com uma areia muito mole, não era possível trafegar nenhum tipo de veículo motorizado. Mas tudo bem, ele seguiu viagem. Só que em seguida ele viu o reflexo novamente, e o reflexo cessou, e ele seguiu a viagem com os mulos, preocupado para que os mulos não caíssem na areia mole da praia. Quando ele olhou para frente, ele viu um vulto. Ele se aproximou um pouco e o vulto se aproximou dele, e ele viu que era um jipe. Um jipe desse do exército, o tipo dos jipes da Segunda Guerra Mundial. Muitos de vocês devem conhecer ou ter conhecido esse tipo de jipe que tinha capotas de lona. E o jipe não vinha com o motor ligado, estava tudo desligado, e ele observou que havia 8 soldados fardados com capacetes de aço
empurrando o jipe nas dunas de areia mole na beira da praia. Ele não conseguiu presenciar positivamente as faces dos soldados, pois estava nas penumbras da claridade da lua minguante no meio da noite, mas os soldados não falavam um com o outro e ia empurrando o jipe em total silêncio. E ele, preocupado com a carga dos mulos para que não caísse, ele não teve medo, não pensou em fantasma, em coisíssima nenhuma. Só que quando ele olhou para trás, ele não viu mais o jipe, mas ele chegou a observar aproximadamente os soldados, mais ou menos a face, mas não identificando positivamente se seria humano ou não. Quando deu 6 horas da manhã, Eudice chegou à ponta de bicuda com a carga de alimento nos 2 mulos. E os pescadores estavam saindo para o mar para despescar um cerco criado por japonês. Um cerco muito importante, cujo cerco é flutuante. E o comandante Sató perguntou: eu disse que hora você saiu de casa que você está chegando aqui a estas horas? E eu disse foi e falou para o comandante Sató: eu acordei no meio da noite com uma claridade, eu não estava com relógio e pensando que era o dia que estava amanhecendo, coloquei a carga nos 2 mulos e desci para cá. Só que eu caminhei toda a madrugada e estou chegando aqui agora com o dia amanhecendo. E aqui o comandante Sató e mais os 12 japoneses, alguns falavam português, foram e falaram: eu disse, você vai ser um garoto muito importante. Você é muito corajoso e muito obrigado por ter chegado aqui com a nossa carga. Então eles se ajuntaram, tiraram a carga dos mulos. Eudice levou os mulos para as dunas de areias, onde tem lagoas com um capim por nome de paturá, soltou eles lá para se alimentar e voltou para o rancho de pescaria. Quando os pescadores chegaram, Eudice perguntou: essa noite passou um jipe do exército por aqui? E eles olharam para a cara de Eudice e falaram: você está ficando louco? Aqui nós não temos exército na Praia de Galinhos e não era possível passar um jipe por aqui com maré cheia e inclusive agora em maré de lua quarto minguante. Por quê? Aí Eudice foi e contou a história para eles, que quando passou em Casa Forte, em Ponte de Pedra, ele viu um reflexo 2 vezes. E quando se aproximou um vulto, ele viu que era um jipe do exército com 8 soldados empurrando o jipe. 2 soldados no fundo do jipe, 4 soldados na lateral, do lado do mar, e 2 soldados na frente. Do lado do direito do jipe, que era o lado de terra, ele não dá notícia quantos soldados tinha, mas 8 ele conseguiu identificar. E ele disse: os soldados estavam todos calados, empurrando o jipe em alto silêncio, mas eu vi ainda um pouco da face deles, mas não consegui identificar por causa das penumbras da noite. E aqui o comandante Sató, preocupado, falou com o pessoal, tanto dos pescadores da Praia de Galinhos, quanto das praias de Caiçara de São Bento do Norte, e fizeram uma revisão nas dunas de areia em toda a praia e nas lagoas salineiras, mas não encontraram jipe e nem rastro de jipe e nem apareceu jipe em lugar nenhum, em nenhuma vila, em nenhuma residência de trabalhadores ou de pescadores. Ninguém noticiou. Então, o que ficou esclarecido foi que
o que eu disse viu foi um chip fantasma do exército, pois ninguém nunca tinha visto esse tipo de cena naquelas praias. Sendo que lá já existem muitas outras histórias que eu contarei depois para vocês. Se vocês gostaram dessa história, se inscreva no canal, adicione o seu comentário, deixe o seu gostei, ative o sininho de notificação e compartilhe este vídeo com os amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.